fantástico, está a ser um tempo fantástico. Estamos a terminar uma campanha que tem sido absolutamente incrível, com uma afluência da parte dos irmãos absolutamente fantástica, e certamente consagramos este 2023 como um ano de grandes vitórias, onde vamos alcançar sobretudo, muitas bênçãos, muitas vitórias, não apenas para termos mais coisas na nossa mão, mas sobretudo para arrancarmos mais vidas do seio do inimigo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Esticar os braços, as pernas. Os irmãos hoje não gostam muito de me ver aqui, porque eu sou o último grande obstáculo entre vocês e uma vaca atolada, mas vamos ter ainda alguns momentos para meditar na palavra. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, estamos na Tua presença, Deus. Ó Senhor, para Te honrar, para Te louvar, Senhor, para aprender de Ti, Senhor. Por isso estamos perante a Tua palavra, Senhor, e rogamos-Te que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, Senhor, para aplicar a Tua palavra aos nossos corações, de forma que ela produza transformação e mudança em nós. No nome de Jesus nós oramos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Bem, o tema de hoje não é vaca atolada. O tema de hoje é João, a vitória do amor. Amém? Sabe, irmãos, o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo amoroso ou o apóstolo amado. E creio que isto se deve sobretudo a duas razões. A primeira é que o próprio, quando escreveu no seu Evangelho, ele falava sobre o discípulo amado, e crê-se que ele estava a falar dele próprio. Ele também foi aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus na Santa Ceia, quando perguntaram quem era aquele que ia trair Jesus. E ao que se sabe, daquilo que se estudou acerca de Jesus e dos seus apóstolos, João também seria o mais novo dos apóstolos, e por isso Jesus tinha por ele um carinho especial. Outra razão pela qual ele também é conhecido como o apóstolo amado, ou o apóstolo do amor, é que ele escreve de uma forma muito intensa acerca do amor uns pelos outros, sobretudo na sua primeira carta, na primeira carta de João. Por isso temos em João o exemplo de alguém que pensava no amor, que ensinava acerca do amor, que defendia a vida pelo amor e viveu pelo amor. Mas além disso, João foi vitorioso pelo amor. Ele superou uma série de obstáculos, de dificuldades, de perseguições, sem nunca deixar que isso lhe roubasse o amor que Deus tinha implantado bem dentro do seu coração. Um imenso amor por Deus, um intenso amor ao próximo e um comprometido amor pelos irmãos. Por isso, as palavras de João, lá naquela carta, ganham uma força enorme ao serem ditas por alguém com um caráter provado e com a autoridade do exemplo. Por isso é que nós estamos a falar sobre 12 exemplos, 12 mudanças e 12... Então cá, irmãos, e 12... Glória a Deus, ainda agora estava tudo a pular e agora... 12? Amém, aleluia. Povo pentecostal ou não? Então o texto base da nossa mensagem de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 3. Vou ler os versículos 11, 13 e 14 na versão O Livro, que diz assim: a mensagem que ouvimos desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Por isso, meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. A prova de que passamos da morte para a vida é que amamos os outros cristãos. Quem não ama os seus irmãos permanece na morte. Uau! Que texto forte! O que ensinava João acerca do amor aqui?
O que é que podemos aprender com este homem que teve o privilégio de encostar a sua cabeça no peito de Jesus? O que podemos aprender com ele acerca do amor? As lições são muitas, mas eu escolhi aqui apenas 3 lições, que é para nós não demorarmos muito. Eu não vou repetir porquê, os irmãos já sabem. E a primeira lição é que amar a Deus, isto foi uma lição preciosa que João nos deixou, que amar a Deus é obedecer à palavra de Deus. Vamos ler. 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O amor de Deus está aperfeiçoado naquele que obedece à sua palavra, tão simples como isto. A obediência e o amor estão ligados. E mais ainda, sabemos que estamos nele quando andamos como ele. E aqui é uma referência a Jesus, como Jesus andou. E como é que Jesus andou? Jesus andou amando. E como assim Jesus andou amando? Jesus andou amando é o mesmo que afirmar que Jesus cedeu. E Jesus deu-se a nós quando Ele encarnou. Celebramos há pouco tempo o Natal. Este grande milagre da encarnação de Deus num homem. Ele deu-se por nós quando Ele se revelou. Ele deu-se em nosso lugar quando Ele foi morto. E Ele deu-se para nós quando Ele ressuscitou e venceu a morte. Glória a Jesus. Jesus viveu amando porque Ele viveu dando-se. E quem obedece, ama a Deus e vive como Jesus, dando-se também. Dando-se pela sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Ama dando-se pela sua igreja. Ama dando-se pelos seus irmãos. E ama dando-se por aqueles que seguem perdidos para os salvar quando eles vão a caminho do inferno. Segunda lição que nós aprendemos com João, também nesta epístola, é que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. Uau! 1 de João capítulo 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. A ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Meus irmãos, desculpem a dureza destas palavras, mas elas não são minhas, embora eu as subscreva. Eu encontrei-as num livro que a irmã Sandra me emprestou, que se chama Oração da Noite, de Tish Warren. E ela escreveu assim, que durante a minha crise em 2017, eu estava conversando com um amigo que é líder do Ministério Nacional. Ele observou e estudou a igreja americana por anos e comentou quase ironicamente: todos nós acreditamos em alguma forma de teologia da prosperidade, não é? Esperamos que Deus faça tudo dar certo para nós. E se fizermos a nossa parte, Ele precisa fazer com que tudo dê certo. Há muitos de nós que vemos Deus desta maneira. Como se Deus fosse o nosso criado celestial. Sempre pronto a servir bênçãos na nossa vida, conforme o nosso desejo. E isto é de certo, no mínimo, cruel. Li recentemente um livro do Philip Yancey, chamado A Pergunta que Não Quer Calar, onde ele relata, entre outros, o luto de pais cristãos que perderam os seus filhos de 6 e de 7 anos num tiroteio numa escola. O que é que pensariam aqueles cristãos, naquele tempo, primitivos,
que foram devorados por leões e queimados vivos nas arenas romanas. Arenas romanas, digam lá, arenas romanas. Isto foi só para eu desenrolar a língua. Diga? Arenas romanas. O que é que pensariam esses cristãos desta teologia que nós hoje professamos de que Deus está aí para que tudo nos corra bem? Então eles não tinham Deus e por isso é que morreram ali comidos por leões e queimados em fogueiras? O que dirão nos nossos dias aqueles crentes que na China ou em países muçulmanos se veem despojados de tudo o que têm apenas porque se convertem e são batizados dos nossos pedidos às vezes tão materialistas de oração? Será que isso não é também amar o mundo e o que no mundo há? Estas palavras, que nós não devemos de amar o mundo e o que no mundo há, foram escritas pelo homem que foi desterrado para a ilha de Patmos. Ele afirmou: não ameis o mundo e o que no mundo há. Sabe, irmãos, a verdadeira prosperidade não é medida por aquilo que nós possuímos, mas sim pelo que partilhamos. Eu vou repetir, irmãos. A verdadeira prosperidade não está no que possuímos, mas no que partilhamos. E isto é demonstrar amor. Terceira lição. Até porque eu tenho que correr. Ainda tenho 9 minutos. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. E engraçado, os irmãos já viram a ironia? Deus até nisto usou de ironia. Quem é que sabe o que é que diz em João 3,16? Que nele crê não tem a vida eterna. Mas depois em 1 de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz isto: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau! Uau! Há passagens bíblicas difíceis, não há? Mas esta deve ser talvez das mais difíceis, daquelas que custam mais a passar aqui. Que às vezes temos que engolir com um copinho de água para descer. Não é? Sabe porquê que é tão difícil, irmão? Porque na teoria nós conseguimos amar todo o mundo. Eu não conheço aqueles crentes lá na China ou lá na Coreia do Sul que oram e louvam a Deus, mas eu digo, eu amo os meus irmãos que estão lá. Claro, na teoria é fácil amar todo o mundo. É muito fácil. Agora, a prática, o concreto, o dia a dia, isso já é outra história. É um bocadinho mais complicado. E foi por isso, irmãos, creio, que mais do que apenas criar a igreja como o corpo universal de Jesus, Deus desejou que a igreja se exprimisse sob a forma de congregações, ou, de outra forma de dizer, sob a forma de igrejas locais. Foi para que aí, nas nossas igrejas, de uma forma prática, nós praticássemos, demonstrássemos, exercêssemos o amor aos irmãos. Este amor de dar a vida pelos nossos. Amém. E por isso daqui temos algumas lições a tirar, irmãos, creio eu. Lições da lição. Estão a perceber? A lição é que devemos dar a vida pelos irmãos. Mas quando pensamos que dar a vida pelos os irmãos, expressar amor pelos irmãos, tem que ser num espaço mais limitado, porque nós não conseguimos amar na prática o mundo todo, apenas na teoria, nós devemos de entender então que devemos estar
profundamente comprometidos com a nossa igreja local. Igreja local não é qualquer coisa que eu posso trocar facilmente, que eu posso mudar como mudo de camisola. Igreja local é um compromisso importante, porque é aí que Deus quer que nós manifestemos o nosso amor pelo nosso irmão. Todo o serviço que prestamos por isso tem de ser em prol do fortalecimento da nossa igreja local. Nós não temos o direito de procurar fortalecer o grupo da minha casa ou o grupinho dos irmãos de quem eu gosto. O nosso dever é fortalecer, quando servimos a Deus, em tudo procurarmos fortalecer a nossa igreja local, porque é ali que nós manifestamos na prática o amor pelos irmãos. Amém? Devo eu entregar a minha vida pelos irmãos sob a forma daqueles que fazem parte da minha igreja local. Sabe, irmãos, eu amo a igreja local. Houve uma vez um podcast que eu ouvi um pastor conhecido a dizer assim: eu sou um animal de igreja local. Eu gostei da expressão. Eu identifico-me com ela. Só que viver a comunhão da igreja local, irmãos, é fácil. Vamos lá ser sinceros. É fácil? É que sou eu que sou surdo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Há sempre aqueles de que nós gostamos mais, aqueles com quem nos identificamos mais, aqueles com quem nós temos mais em comum. Mas independentemente disso, as palavras de João são para dar a vida pelos nossos irmãos, sem exceção. E duro é este discurso. Importa olhar agora assim de relance para aquilo que o apóstolo João, quer dizer com esta história de dar a vida pelos irmãos. Ele disse assim: quem odeia o seu irmão é assassino. Disse: quem odeia o seu irmão é assassino. Há outra versão que diz, outra tradução que diz que quem aborrece. Porque às vezes o odeia, a gente diz assim: mas eu não odeio ninguém. Mas se calhar esta palavra aborrece é um pouquinho mais abrangente. Sabe o que é aborrecer? Não. Aquele irmão ali não passa aqui. João chama isso de assassinato. João também disse: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, eu amo o meu irmão quando não o odeio sob nenhum pretexto. Eu amo o meu irmão quando eu acudo à sua necessidade. João também disse: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe o que é isto, irmãos? É amar passando das palavras aos atos. Ouviu, irmão? Ame passando das palavras aos atos. Por isso é que nós não podemos amar na teoria e temos que amar na prática, e por isso é que o amor tem que ser expresso na igreja local. Entendeu? João também disse que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João também disse que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso, que direito tens tu de reter o amor ao teu irmão? Não tens. Vamos ficar em pé. Vou pedir ao grupo de louvor para entrar, por favor. Sabe, irmãos, mais lições nós podemos tirar aqui de João, mais conclusões. Muitas coisas nós podíamos surgir se estudássemos ainda mais
aqui, primeira epístola de João. Porém, se nós aprendermos estas 3 lições, as nossas vidas e de todos aqueles que estão à nossa volta vão mudar completamente. Se aprendêssemos com o exemplo e as palavras de João, que devemos amar, que amar a Deus é obedecer à sua palavra, mas não de uma forma intelectual, não de uma maneira de eu sei, mas não pratica. Saber e fazer. Se nós fizéssemos tanto a palavra de Deus como a conhecemos, que mudança isso seria? Percebeu, irmãos? Se nós fizéssemos tanta palavra de Deus como a conhecemos, devemos de aprender com o exemplo das palavras de João, que nós não devemos de amar o mundo nem o que no mundo há. E daí devemos de tirar todas as consequências reais, como em relação àquilo que vemos, por onde andamos, o que fazemos, o que falamos. Devemos de aprender com João que temos que dar a vida pelos nossos irmãos, gostemos deles ou não, apenas porque Deus os amou primeiro. Aleluia! Por isso é que o amor vence. A vitória do amor é a vitória da nossa fé. Da nossa fé em Jesus e na sua obra. João escreveu também que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Isto coloca-nos aqui alguns desafios, irmãos. E vocês sabem, eu quando prego, eu gosto de ver a palavra a ter consequências. Nós a reagirmos à palavra. Os irmãos já sabem disso. Já estavam à espera disso. Amém? Amém. E nós estamos no final de uma campanha fantástica, com uma afluência fantástica, com testemunhos incríveis, palavras excelentes, momentos extraordinários naquele monte. Frio, chuva, nada foi impedimento. Os irmãos estiveram no propósito de buscar a Deus, de alcançar ao Senhor. E eu vou fazer alguns desafios que vão ter o poder de mudar a nossa vida, a nossa igreja e até, creio, a nossa cidade. Amém? O grupo de louvor vai começar a tocar e vamos todos ficar em espírito e oração, olhos fechados, cabeça inclinada. Vamos buscar a Deus agora. Aleluia.